Bom, graças a Deus nós estamos aqui para a nossa matéria de heresiologia. Nós vimos em primeiro plano as heresias das igrejas evangélicas. Nós passamos aí 3 semanas só vendo a trave que tem no nosso olho, para agora nós podermos sair mais tranquilamente para fora e dizer, só que não é só em casa que tem erro não, tem erro lá fora também. E a gente começa aqui hoje com as heresias do catolicismo romano. Então, primeiro, o surgimento da Igreja Católica. Oficialmente, a Igreja Católica ela surge lá no século IV depois de Cristo, 420, 450, 480 depois de Cristo. E o que estava acontecendo antes dessa época? Estava acontecendo a formação do catolicismo. Os chamados pais apostólicos, eles começaram a trazer a doutrina católica no seu germe, na sua semente, no seu formato. São chamados de pais apostólicos porque muitos escritores do segundo século também foram contemporâneos dos apóstolos. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, Timóteo, muitos deles, como Clemente de Roma, por exemplo, passaram do século I e foram até o século II. Esses aí são chamados de pais apostólicos porque são contemporâneos dos apóstolos. E eles começam a colecionar os livros dos apóstolos, que é o nosso Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, as cartas gerais. Começam a colecionar os livros dos apóstolos, mas eles também começam a escrever. E o que acontece? A doutrina dos pais da igreja, dos chamados pais apostólicos, ela vai ganhando muito mais relevância para o catolicismo do que a própria Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem peso porque os pais da igreja, também chamados pais apostólicos, esses pais da igreja são comentadores dos apóstolos. Eles comentam o Novo Testamento, mas eles estão comentando doutrina para o século II. Estão comentando doutrina para o século III, e eles vão ganhando importância, vão se avultando, vão ficando grandes ícones, mestres da teologia cristã antiga. Você vai ter lá um pai da igreja chamado Justino Mártir, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria. Tudo isso a gente já estudou um pouquinho lá em História da Igreja. Se os irmãos e as irmãs quiserem relembrar, basta buscar ali na playlist, tá? História da Igreja. A gente já fala um pouco sobre eles. A doutrina dos pais da igreja vai ganhando peso. Por quê? Porque a igreja vai ganhando corpo, a igreja vai saindo de Jerusalém, aí a igreja vai para Antioquia, depois a igreja vai para Roma, a igreja vai para Alexandria, a igreja vai crescendo, vai se expandindo pelo mundo inteiro. Ela vai se distanciando de Jerusalém. Quando caiu o templo de Jerusalém em 70 foi destruído o templo de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém se enfraqueceu muito, se enfraqueceu bastante. Quer dizer que ela perdeu a sua posição de hegemonia que ela tinha antes, comparado com as outras igrejas. E qual a igreja que foi se fortalecendo? A igreja de Roma. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos romanos. E a igreja de Roma foi se fortalecendo, porque lá era a sede do Império Romano. Lá, os pais da igreja eram chamados de papas, ou papai. E ele foi ganhando prestígio, poder, influência. E assim você chega lá no século IV, quer dizer, 400 anos depois de Cristo. Agora, Constantino, que era o imperador do Império Romano, ele unificou o Império Romano, ele deu paz, a chamada paz romana, para os cristãos. Os cristãos deixaram de ser perseguidos, já não são mais perseguidos pelo Império Romano. O catolicismo se torna a religião oficial do Império Romano. Veja que não é cristianismo, mas o catolicismo, ou o cristianismo católico, se torna a religião oficial do Império Romano. Constantino, ele é o líder do Império Romano e ele tem influência sobre os bispos da igreja. Por que ele tem influência? Porque ele é o imperador, ele quer um império só. Ele dá poder aos bispos, mas ele cobra pelo poder. Ele quer a unidade da igreja.
E para acontecer a unidade da igreja, vai se fortalecendo o bispo de Roma. Pega-se a doutrina dos pais da igreja, como Inácio de Antioquia, que também eles chamam de Santo Inácio, ou de Policarpo de Esmirna, ou de Santo Irineu, ou de Justino Mártir. Pega as doutrinas desses pais da igreja e eles começam a dizer o seguinte: olha, aonde estiver o bispo, ali está a igreja, e onde está a igreja, ali está Cristo. Eles usam essa chave, tá bem? E com essa chave está dizendo, aonde que o bispo está? O bispo está em Roma. Se o bispo está em Roma, onde está a igreja? A igreja está em Roma. Se a igreja está em Roma, onde Cristo está? Cristo está em Roma. Vai se fortalecendo o catolicismo em Roma. Chega no século IV em diante, as outras igrejas estão todas enfraquecidas como influência política, tá bem? As igrejas, elas não querem influência política. O que elas querem? Elas querem vida espiritual. As outras igrejas são todas de fala grega, elas falam o grego, e a igreja de Roma é de fala latina, fala o latim. As outras igrejas são chamadas de igrejas orientais, e a igreja de Roma é chamada de igreja ocidental. Vai se fortalecendo, e assim surge o que a gente chama hoje de catolicismo romano, medieval. Por que medieval? Porque durante a Idade Média, por 1000 anos, a Igreja Católica fez isso. Só tinha ela. Ela ganhou de todas e ela sobrepujou a todas, venceu a todas. Para ajudar a decadência do poder político das igrejas, os muçulmanos surgiram lá no século VII com o Muhammad, a revolta de Muhammad ou de Maomé contra a idolatria dos árabes, e surgiu o maometismo ou o islamismo. E o islamismo ele veio invadindo todos os territórios cristãos, matando os cristãos, derrubando as igrejas e enfraquecendo cada vez mais o cristianismo que não era católico. Só que Roma era outra coisa. Até os muçulmanos chegarem em Roma, até os muçulmanos derrubarem o catolicismo romano, demora-se muito. Eles tinham muito mais espada, muito mais poder para isso. Resistiram aos muçulmanos. Os países que eram católicos, eles resistiram muito mais aos muçulmanos do que os países que não eram católicos. A África toda foi tomada pelos muçulmanos. O Oriente foi tomado pelos muçulmanos. Tomaram conta lá de Israel, de Jerusalém, Irã, Afeganistão, Iraque. Tomaram conta de 1/3 da África, 1/3. O islamismo cresceu muito e a igreja diminuiu. Qual a igreja que se sobrepujou? A igreja católica. E por quê? É o que nós vamos ver aqui. Ela teve que fazer muitos acordos, muitos arranjos, muitas modificações para que ela pudesse sobreviver como instituição religiosa secular, tá bem? Por que secular? Porque a igreja católica sempre está envolvida com o governo da terra. Houve um bispo chamado Agostinho, que eles chamam de Santo Agostinho, nós chamamos de Agostinho de Hipona. Ele dizia o seguinte, que a igreja é o reino de Deus na terra. A igreja católica é o reino de Deus. O que nós dizemos? Nós evangélicos, dizemos que a igreja está no reino de Deus. A igreja católica, através de Agostinho, dizia, a igreja é o reino de Deus. Veja só a diferença. Um é o verbo ser, o outro verbo é estar. Então a igreja, para nós evangélicos, está no reino de Deus, porque o reino de Deus é completo. Céus, terra e todas as coisas. O reino de Deus ele abrange a terra inteira, não somente a igreja. A igreja está no reino de Deus. O que diz o catolicismo? A igreja é o reino de Deus. A partir daí a gente vai ver então o desenvolvimento do catolicismo, e eu coloquei aqui algumas das heresias católicas porque são centenas, não dá para a gente explorar tudo nas nossas aulas aqui de 1h30 de duração, são centenas, mas eu vou colocar aquelas que são mais gritantes e que atacam a nossa fé evangélica, que é a fé que diz o seguinte: olha, cremos naquilo que está escrito na Bíblia, porque para nós a Bíblia é a palavra de Deus, que é o livro da revelação, e todas as doutrinas que nós cremos, elas saem das Escrituras
E se elas se confrontarem com as Escrituras, nós deixamos as doutrinas e ficamos com as Escrituras. É assim, esse é o nosso ponto de vista, essa aqui é a nossa fé. Cremos porque está escrito. Aí você vai dizer, mas o catolicismo também não crê na Bíblia? Aí eu vou explicar para vocês que eles creem na Bíblia, mais a tradição, mais os concílios. O que é a palavra de Deus para o catolicismo? A palavra de Deus é a Bíblia, interpretada pela igreja, que tem o seu magistério. Na Igreja Católica tem o magistério. O magistério que é composto pelos cardeais. Os cardeais, eles formam o magistério. São eles que autorizam uma doutrina para o catolicismo, ou eles que decretam que a doutrina é herética. São os cardeais. São teólogos de alta ponta. Não são qualquer teólogos. É uma vida inteira de estudos. Aí eles dizem, olha, a Bíblia tem que ser interpretada pelo magistério, pelo cardinalato, pelos teólogos da Igreja Católica. Quer dizer que não é a Bíblia, é o magistério. Essa é a primeira fonte deles. A segunda é a tradição. Eles dizem, a tradição desde os dias dos apóstolos até o Papa Francisco. Isso é uma tradição. 2000 anos de tradição. Também é a palavra de Deus a tradição. Mais os concílios. Concílios onde se reúne todas as igrejas, com todos os bispos do catolicismo, aonde eles chegam e fazem ali as declarações de fé, que eles não chamam de declarações de fé, eles chamam de dogmas. Dogmas que são vaticinados pelo Vaticano, pelo Papa. Você vê então o que é o catolicismo? Ele se sustenta em cima de um tripé: a Bíblia, interpretada pelo magistério, a tradição desde os dias de Cristo até os nossos dias, e também a força dos concílios, que traz os dogmas. A partir daí, chego eu, evangélico, com a minha Bíblia na mão, e eu vou evangelizar um católico católico, não um católico nominal, mas um católico lá de dentro, praticante, faz parte da renovação carismática, participa das missas, foi batizado, crismado, ou se casou, ou ordenado. Evangelizar um católico roxo, a gente chama, não é tão simples só com a Bíblia. Por que os padres não se convertem? Porque tudo está armado para que o padre não se converta. Tudo está armado assim. Não é fácil você ganhar um padre para Jesus, não é fácil mesmo. A gente vai ver aqui alguma dessas doutrinas por cima, mas ainda vendo por cima já dá para a gente ter um índice. Bom, a primeira que eu vou bater com vocês aqui, ó, com a letra A, adoração a Maria. Vocês perguntam, mas Maria está sendo adorada de fato dentro do catolicismo? Desde o século II, tá bem? Veio se desenvolvendo uma doutrina chamada Mariologia. Ainda não é Mariolatria, é Mariologia. Por quê? No século II tem aqueles que veneram Maria, ou que respeitam muito Maria, e ela é chamada de Theotokos. O que é um Theotokos? Theotokos é aquele que é uma portadora de Deus. Essa é a doutrina do século II, dos pais da igreja. Orígenes mesmo chamava ela de Theotokos. Por quê? Porque ela trouxe o corpo humano de Jesus no ventre. Quer dizer que ela é a portadora de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Então o que acontece? A igreja está trabalhando a cristologia, está falando sobre a divindade de Jesus. Jesus foi gerado no ventre de Maria, só que Jesus é homem e Jesus é Deus. Para gerar o Jesus homem e o Jesus Deus, deve ter acontecido algum milagre com a natureza humana de Maria. Não foi um nascimento natural, ela não teve relações com José. Cristo não é de parto natural, quer dizer, ele não é de gestação natural. Ele é obra do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo viesse sobre Maria e gerasse nela o Cristo, o Logos de Deus, deve ter acontecido algum milagre. Aqui começa um desenvolvimento de uma doutrina misteriosa dentro do catolicismo. Eles ainda não assumem o nome católico, sabe, como religião oficial, mas eles já vão usando o nome católico no sentido de que a igreja está no mundo inteiro. O que significa a palavra católico? Universal, aquilo que está no mundo inteiro. Por isso que é católico. Essas igrejas neopentecostais que usam o nome mundial
é uma imitação do catolicismo, tá? Igreja Mundial, ela é uma imitação do catolicismo. Igreja Universal, ela é também uma imitação do catolicismo. A base ideológica é a mesma, tá bem? É a mesma. Essas igrejas que assumem esse cognome de que ela está no mundo inteiro, ela está dizendo, nós também somos católicos. Só que é uma igreja evangélica. Ela é evangélica apenas para a sociologia. Para a sociologia vai dizer, evangélicos. O número de evangélicos do Brasil está em torno de 60 milhões. Por quê? Eles colocam lá os adventistas, as testemunhas de Jeová, os mormons, os evangélicos históricos, os evangélicos pentecostais, os neopentecostais. Quer dizer, se não é católico, é evangélico. Então eles colocam lá que é 60 milhões de evangélicos no Brasil. E por aí vai. Nós que estamos estudando sabemos, não. Para ser evangélico, tem alguns filtros. Porque se não tiver esses filtros, não é evangélico. É alguma outra coisa, mas não é evangélico. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso aí mais pra frente. No caso do catolicismo, eles assumem a palavra católico no sentido, somos uma igreja que está no mundo inteiro. E dentro do catolicismo, começam a fortalecer a pessoa de Maria, porque está se fortalecendo a fé na divindade de Jesus. Se ela trouxe o corpo humano de Jesus, ela é Theotokos. O que é um Theotokos? É alguém que é um portador de Deus, um trono de Deus. Bem? Um trono de Deus, ela é trono de Deus. Ela está levando Deus. Agora, o que eles não dizem é que os pais da igreja diziam que não somente Maria é Theotokos. Você, eu e todos os cristãos que recebem o Espírito Santo de Deus também são Theotokos, também são portadores de Deus. Nós também carregamos Cristo. Nós também estamos levando o Senhor. Somos trono de Deus, morada de Deus. Agora, o que acontece com Maria é que ela é Theotokos por excelência, diz a Mariologia. Por excelência, porque ela trouxe o Cristo ao mundo. Trouxe o Cristo ao mundo. O nome dela vai ganhando relevância. As mulheres, elas adoram essa ideia, elas adotam essa ideia, elas têm um respeito por Maria. As prédicas sobre Maria, elas começam a aumentar muito, fala-se muito de Maria. Aí você vai ter a piedade das mulheres como devotas de Maria, e lado a lado com isso, as orações que começam a ser feitas para Maria. E o mais espantoso, os sinais que começam a acontecer acompanhados do nome de Maria. Não pediu ao Cristo, pediu a Maria e recebeu. Isso vai se agigantando, por quê? Porque abre-se o espaço para dar depoimentos, testemunhos. As pessoas contam que começaram a invocar o nome de Maria, pedir a Maria. E isso aí vai virando uma mariolatria, de mariologia para mariolatria. A tal ponto que hoje, no século 21, Maria, ela está aqui entronizada nos céus. Porque a mariologia vai dizer o seguinte, que Maria, ela foi assunta aos céus, assunta, eu vou falar sobre isso aqui para vocês já já, ela foi assunta aos céus, está viva nos céus, e ela não está viva diante de Deus, ela está viva no meio do trono, ó. Aqui está Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Maria no meio. Os três, a Trindade está coroando Maria como sendo a quarta pessoa da Trindade. Ela agora é divina. Maria, para o catolicismo romano, genuíno, intramuros. Para quem está lá dentro, Maria está no mesmo status do Cristo, no mesmo. E chega-se a elevar Maria, por quê? Porque ela é a redentora, ou a corredentora. Vocês não foram católicos, mas eu já passei pelo catolicismo. Eu não era católico, mas eu passei pelo catolicismo. E me lembro até hoje algumas partes do Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, viva, doçura e esperança nossa. E aí a gente aprendia a fazer a reza
da Salve Rainha, a Mãe de Misericórdia. E eu participei de centenas e centenas, né? Muitas e muitas vezes das procissões para Maria, com os cânticos a Maria, com as ladainhas a Maria, bem, e com as rezas a Maria. Hoje ela está nesse status aqui, ela foi assunta aos céus, está fazendo parte da divindade, de tal maneira que você não pode ir ao Cristo, você não pode, porque se você for ao Cristo e passar por ela, você não é atendido, você tem que passar pela Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 10 vezes. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias, porque um Pai Nosso equivale a 10 Ave Marias. O Pai Nosso é uma oração poderosa. A Ave Maria, ela é 10 partes do Pai Nosso. Então você reza 10 Ave Marias, um Pai Nosso. E você tem que rezar dessa maneira: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora que você está vivo e na hora da nossa morte. Amém. Porque é ela que te vale na hora que você parte para o outro lado. É a intercessão de Maria, a mediação de Maria, a importância de Maria dentro do catolicismo, de tal maneira que eu tive um sonho quando eu estava dentro da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Madureira. Aí eu tive um sonho, e no meu sonho eu vi claramente a aparição da Aparecida do Norte no culto. Sabe aquela imagem que tem lá, aquele quadro da Aparecida, com os romeiros indo lá, a Catedral Velha e a Catedral Nova? Aí no meu sonho eu estava na galeria e eu vi quando houve uma projeção da imagem da Aparecida no culto. E naqueles dias o pastor estava montando uma árvore de Natal dentro da igreja, uma árvore de Natal, com bolinhas e tudo. E no fundo da igreja ele tinha liberado, na época do frio, para que os irmãos fizessem ali o equivalente à festa junina. Não era festa junina, deu um outro nome, um nome evangélico lá, Arraiá de Jesus, foi assim, sabe? E lá e se montou as bancas lá, bancas com comidas quentes, porque estava frio. Então, comida quente lá no estacionamento, né? Com quentão sem pinga. Deve ser bem chato, né? Quentão sem pinga, porque o gostoso do quentão é a pinga. Mas você é crente, então você não vai tomar pinga, você toma quentão só com gengibre. Mas tinha pipoca, tinha beijinho, tinha brigadeiro, né? Tinha fogueira. Não tinha o São João, mas tem o Santo Cristo. E aí eu tive aquele sonho, mas não deu outra. Peguei, bati lá e o assunto chegou na direção da igreja, né? Que a idolatria estava chegando. Também não deu outra para mim, né? Escanteio. Cara bobo, pode nem fazer uma fogueira aqui no fundo da igreja, colocar uma árvore de Natal, que já está dizendo que a gente está imitando o catolicismo. Você é um crente retrógrado, né? Você tem que ser avançado. E aí outro dia eu fui lá na igreja do Madureira, lá na Celso Garcia. Aí quando eu chego lá, uma árvore de Natal gigante, né? Com bolinhas e tudo. Eu falei, aqui é filhote, né? Que se dirá lá da mãe. Vai dizer o quê? Né? Tem o que dizer. Aí a gente vê a sutileza. Sabe por quê? Porque não é Maria. Tá bom? Não é Maria. Esta Maria que aparece para as pessoas, que atende às rezas, que recebe as rezas, que apareceu em Fátima para as 3 crianças, que deu 3 revelações para as crianças sobre o fim do mundo. 2 sinais já se cumpriram, e o 3º segredo de Fátima é a chegada do anticristo ao mundo. Esta Maria não é a Maria dos evangelhos, é uma potestade. É uma potestade que o Antigo Testamento chama de Rainha dos Céus. Quando a gente está estudando a história das religiões, nós descobrimos que as deusas sempre estiveram nos céus. Sempre. Diana dos Efésios, lembra lá? Atos dos Apóstolos? Quando você está lendo que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, pregou o Evangelho, e aí ele teve um grande transtorno por causa que
os efésios adoravam Diana dos Efésios. Junto com Diana tinha outras deusas gregas, Afrodite, Atena. Sempre houveram mulheres deusas nas religiões não cristãs. Sempre houveram mulheres deusas. A única religião que você não tem uma mulher deusa é o judaísmo e o islamismo. As outras religiões têm mulheres deusas. Faltava uma para o cristianismo. Quem é a mulher deusa do cristianismo? Maria. É uma potestade. O que é uma potestade? Um anjo caído. Tá bem? Anjos caídos que assumem a personalidade feminina e com isso estimulam a adoração feminina para os demônios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, ele fala: vocês não sabem que as coisas que são sacrificadas aos ídolos são sacrificadas aos demônios? É aos demônios que se sacrifica, porque o ídolo nada é. O que tem por trás do ídolo? Por trás do ídolo tem o demônio. Que demônio? Essa potestade aqui, ó, com essa cara de Maria, que não é a Maria dos Evangelhos. A Maria dos Evangelhos não aceita adoração. A Maria dos Evangelhos não aceita prestígio. A Maria dos Evangelhos, ela é uma serva do Senhor, revestida de simplicidade e de humildade.